Boa tarde, eu sou a Luana, sou assistente social aqui na Amo Criança. Oi, meu nome é Vinícius, eu tenho 13 anos e sou da Amo Criança. Muito bem. Isso, é assim que se fala, Tânia Franzen. Muito prazer, muito prazer. Bom, eu sou aqui de Novo Hamburgo, vou me apresentar um pouquinho mais para vocês me conhecerem. Sou aqui de Novo Hamburgo, eu sou docente, trabalho com comunicação no Senac, em outros locais também. Eu sou educadora social, e como educadora social eu trabalho na AFA de Novo Hamburgo, com jovens e adultos com Down. Também sou massoterapeuta, mas agora no momento, com essa pandemia, não atuante. E também sou aluna de dança cigana e fazendo agora a minha formação em dança para ser uma futura prof de dança cigana. É algo que eu gosto bastante. E quero agradecer, então, a Amo, no nome da Silene, que é a primeira pessoa que eu tive contato, a Luana também, por este convite, por esta oportunidade para que vocês possam me conhecer um pouquinho o meu trabalho e que eu possa falar sobre comunicação, que é algo que eu amo, sou apaixonada por este assunto. E todos nós deveríamos, porque a comunicação realmente ela é importante, ela faz parte, ela está em tudo. E já pegando esse gancho de comunicação, por que é importante a gente falar sobre comunicação? Em pouco tempo eu não vou conseguir aprofundar tudo que eu vou falar, mas vou passar nessa 1h30, passar um pouco das informações mais básicas sobre a comunicação. Neste primeiro momento eu vou ficar assim sentada, mas depois eu vou pedir licença, eu vou levantar e vou seguir em pé para passar essas informações, porque a gente vai trabalhar com postura também. Então é importante que vocês já vejam a minha postura em pé, assim como vocês já estão vendo um pouco da minha postura sentada. Vocês viram, eu estou sentada, mas estou com a coluna reta e estou o quê? Movimentando as mãos, gesticulando. Em seguida, já vou explicar o porquê e a importância disso. Quando a gente fala de comunicação, vocês podem pensar, puxa, eu encontro com alguém para falar sobre comunicação. Por que isso é importante? A comunicação está em tudo, porque nós nos comunicamos o tempo todo, seja através da nossa palavra ou da nossa expressão, da nossa expressividade. E por que é importante isso? Porque é importante nos fazer entender, é importante que os outros nos entendam aquilo que a gente está querendo transmitir, está querendo passar. Se a gente for olhar rapidamente no dicionário, a gente vai ver que comunicação é o ato de transmitir, de emitir, de passar uma mensagem, uma informação. E a gente passa tanta coisa através disso, através da comunicação. E é importante que a gente se dê conta de algumas coisas, que a gente precisa buscar essa assertividade. O que é assertividade? A fazer de forma certa, de forma correta, para que o outro possa nos entender. Isso é muito importante. E a gente vê em todos os lugares que a comunicação, os erros de comunicação, os lapsos de comunicação, causa bastante transtornos. Depois eu vou comentar, vou falar um pouquinho sobre a comunicação para quem está querendo buscar o primeiro emprego, uma recolocação no mercado de trabalho, para vocês, jovens que buscam, aqueles que já estão buscando ou que daqui a pouquinho vão buscar. Como é importante a gente se fazer entender, a gente saber passar o nosso recado. E isso é importante. Falando de comunicação, e agora eu vou pedir, então, licença para que eu levante, para que a gente possa conversar. Vou tirar minha cadeirinha daqui. Eu não sei se eu vou conseguir que vocês me vejam os pés também, tudo. Depois eu me posiciono um pouquinho mais atrás. Agora eu vou ficar um pouquinho mais pertinho para que a gente possa conversar algumas questões. Bom, quando a gente fala de comunicação, a gente precisa falar de processo de comunicação. O que é processo de comunicação?
comunicação? É algo que tem um início, um meio e um fim. E esse processo de comunicação, ele é cíclico. Por que ele é cíclico? O que é cíclico? É círculo. Inicia, meu dedo aqui, ele inicia, ele passa para alguém, ele inicia por quem? Por mim, pelo emissor, por ti, quando está falando, quando está comunicando, quando está expressando alguma coisa. E ele vai, meu dedinho, lá para quem recebe, o receptor. O receptor recebe essa informação e vai passar de novo para mim ou de novo para uma outra pessoa. Por isso que a gente diz que ele faz isso aqui. E a gente está o tempo todo, circulando a nossa comunicação, circundando a nossa comunicação. E isso é de extrema importância. E a gente precisa saber se expressar. Ser entendido. Entre eu, emissora, estou passando essa mensagem. Qual é que é a mensagem que eu estou passando para vocês? As questões sobre comunicação. Para vocês que estão me ouvindo, me vendo, que são os receptores. Tenho que, entre mim, entre eu e vocês, o que tem? A mensagem. A mensagem é o assunto, é aquilo que eu vou expor, que eu vou falar, que eu vou expressar para quem? Para vocês que estão me ouvindo. Então, é a mensagem. Para eu passar essa mensagem para vocês, que é a minha fala, a minha expressão, a gente usa um canal. Nossa, o que é canal? É televisão? É sintonia de rádio? O que é? Canal é o meio pelo qual a gente transmite essa mensagem. E a gente usa, os 5 sentidos para passar essas informações. Quais são os 5 sentidos? Pena que a gente não pode ter vocês emitirem para mim, mas vamos lá. Audição, então eu falo e eu escuto. A visão, eu vejo. Mas a gente tem o tato, o olfato e o paladar, que a gente também passa e recebe informação. E às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, agora a gente não está fazendo muito isso, né? Mas aperto de mão. O aperto de mão. Se a gente dá um aperto de mão, lá de qualquer jeito, com aquela mão molenga, vocês já receberam um aperto de mão com aquela mão molenga? O que eu estou dizendo? O que eu estou passando para quem eu vou apertar a mão com a mão molenga desse jeito? Eu estou cansado, eu estou desanimado. Eu não estou com vontade, eu nem gosto de ti. Então, a gente tem que cuidar. E se a gente vai com a mão muito reta, assim, dura, que nem vai conseguir apertar, também a gente está passando uma outra informação para quem a gente vai apertar a mão. Nossa, que rigidez, que tá bravo, tá... Entende? Olha quanta coisa a gente pode passar. Então, a gente precisa ter cuidado, porque tudo que vocês imaginarem e o que vocês não imaginarem, a gente está passando para o outro. Então, precisamos nos ater, prestar atenção, porque o que a gente quer? A gente quer, de fato, passar para o outro aquilo que realmente a gente pensa, a gente sente, a gente quer. Então, é muito importante essas questões. E vocês vão me ouvir o tempo todo dizer isso, que é importante, para frisar bem para vocês. Muito bem. Então, emissor, receptor, o canal, a mensagem. O que a gente precisa ter cuidado? A gente precisa ter cuidado com o ruído. O que é ruído? É um barulho? É um barulho. É uma luz forte? É uma luz forte. Mas o que significa ruído para a comunicação? É aquilo que interrompe a comunicação. O que interrompe a comunicação? Pode ser um ruído, pode ser, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, daqui a pouco termina a minha internet, cai a minha internet, dá um barulho,
Eu tenho um vizinho aqui do lado, ainda bem que ele parou, que ele é marceneiro. Antes ele estava com o maquinário dele ligado. Isso é um ruído e pode causar, sim, porque aí vocês ficam escutando esse barulho e vocês vão achar enjoado, daqui a pouco não vão mais ouvir minha voz. Mas a gente precisa ter cuidado, porque nem sempre o ruído é algo externo. Muitas vezes o ruído é algo que nós mesmos causamos. Por exemplo, utilização de bengala, os vícios de linguagem oral, os vícios de linguagem corporal, não entender o assunto, não compreender direito aquilo que eu tenho que transmitir, não entender aquilo que o outro me passou e eu não perguntar, eu não dizer, olha, eu não entendi, me explica de novo. São várias coisas que a gente acaba fazendo sem querer, geralmente é sem querer, ninguém faz essas coisas por querer, mas que acabam causando esse ruído e interrompendo, dando problema na nossa comunicação, nesse processo de comunicação. E eu comentei com vocês de não entender. Quando a gente vai passar alguma coisa para o outro, dizer, transmitir, expressar, é muito importante que eu saiba o que eu vou dizer. E saber o que eu vou dizer não é só saber escolher a palavra que eu vou dizer, mas é o como eu vou dizer. O como. A gente precisa ter consciência de como fazer. Eu posso dizer uma coisa, a mesma coisa para o Vini, para a Silene, para a Luana. Mas como eu vou dizer, daqui a pouco vai ter diferente. O que eu vou dizer vai ter diferentes compreensões para os três, mas como eu vou dizer também eles podem entender de forma diferente. Por que isso? Porque cada um de nós, cada um deles, tem a sua expressão, o seu entendimento, a sua compreensão sobre as coisas. E isso acaba trazendo essa compreensão de uma forma e de outra forma. Se eu mostrasse uma imagem para vocês, cada um de vocês teria uma imagem sobre, uma ideia sobre essa imagem que eu for mostrar para vocês, que eu fosse mostrar para vocês. Então, isso também precisa ficar claro, vocês precisam ter ciência, que tudo aquilo que a gente fala, que a gente expressa, e eu já vou explicar por que falar e expressar, porque a gente se expressa, a gente fala, a gente diz de muitas formas, não só através da palavra. E falando nisso, de diferentes formas, nós temos dois tipos de comunicação. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal é aquilo que vem através da palavra. Então, é tudo que a gente lê, é tudo que a gente escreve, é tudo que a gente fala. E a comunicação não verbal é a nossa expressão corporal, é a nossa expressão facial, a expressão do olhar, e eu até vou tirar o meu óculos. Com a pandemia, desde o ano passado, o que a gente está fazendo? A gente está usando máscara. E o rosto da gente fica coberto com uma máscara. Então, a gente não está vendo mais o sorriso da pessoa, do outro. E o outro também não está mais vendo o nosso sorriso. O que a gente precisou fazer? Sorrir com os olhos. A nossa expressão ficou muito nos olhos. Porque a gente olha para a pessoa e a gente já olha para o olhinho da pessoa, não é isso? Eu, ao menos, se antes eu já olhava para o olho da pessoa, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre olhar para o outro, mais ainda eu estou olhando para o olho, porque é através do olho que eu vou ver o sorriso, que eu vou ver se a pessoa está brava, se gostou, se não gostou de alguma coisa. Então, o olhar, a gente expressa muito com o nosso olhar.
E isso é de extrema importância também. O que é importante? Que a gente saiba ter equilíbrio, ter harmonia entre essas duas comunicações. Porque eu falei separado da comunicação verbal e não verbal, mas elas estão juntas, parceiras, interligadas, de mãozinhas dadas. A gente precisa ter algo chamado congruência. Congruência é justamente isso, buscar o equilíbrio, buscar a harmonia. Tá, mas nossa, ok, tá, congruência, buscar o equilíbrio, buscar a harmonia, mas o que é isso? É a gente saber usar as duas comunicações juntas. Ai, Tânia, o que é isso? Palavra, gesto e voz dizendo a mesma coisa. Eu não posso, com a minha palavra, dizer uma coisa, o meu corpo expressar outra e a minha voz outra completamente diferente. Aí a pessoa vai pensar assim, nossa, mas o que a Tânia quis expressar? O que quis dizer com isso? Eu acredito no quê? Na palavra que ela disse ou na expressão que ela fez? Exemplo. Vou só tomar uma aguinha. Vocês não me conhecem. Eu cheguei aqui. Vamos supor que eu já esteja em pé e vá me apresentar para vocês e comece. Eu vou vir um pouquinho mais para trás para vocês me verem melhor. E cheguei aqui. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Nossa, que alegria enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês vão acreditar que eu estou feliz de estar aqui com vocês? Não vão acreditar. Gente, mas eu disse, a minha palavra disse, oi, que legal, eu estou feliz de estar aqui. Mas por que vocês não acreditaram na minha palavra? Porque olha só. Por quê? Uma voz xoxa para baixo, desanimada. A minha expressão corporal, o ombro até caído. Já se viu? Ai, coitada da pessoa, está aqui numa quinta-feira de tarde, logo depois do almoço. Não é isso? Então, vocês não vão acreditar na minha palavra, vocês vão acreditar na minha voz, como vocês ouviram, ó, como. Então, lembra do como que eu em seguida disse? Lá no iniciozinho da minha fala, eu comentei do como. Como a minha voz falou a minha palavra de qualquer jeito, desanimada. Como estava meu corpo? Desanimado. Vocês vão acreditar na minha voz e na minha expressão, e não na minha palavra. Agora, se eu chego para vocês, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês numa quinta-feira de tarde, mas estarmos juntos falando sobre comunicação. Vocês vão acreditar em mim agora ou não vão? Vão, não vão? Porque eu usei praticamente as mesmas palavras, como eu não decorei o discurso do meu boa tarde, mas eu utilizei praticamente as mesmas palavras, não utilizei? Então, mas o que mudou? A minha expressão afirmando a minha palavra, a minha voz afirmando a minha palavra. Então, eu fui congruente, porque eu tive a palavra, o gesto, que é a minha expressão, e a voz, a forma, a modulação, a intensidade, a energia que eu disse. Então, se eu fui congruente, eu consegui convencê-los da minha mensagem. Qual foi a minha mensagem? Que realmente estou desejando uma boa tarde para todos nós e estou feliz por estarmos juntos, por conhecer vocês e vocês poderem me conhecer. Então, a gente precisa ser congruente. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente deve pensar, raciocinar antes de expressar. Até aqui, beleza, Tânia? Uhum. Quando a gente fala, claro, tem exceção. Nós vamos dizer, não vamos tocar na exceção agora.
Quando a gente fala, a gente até consegue pensar no que a gente vai dizer. Às vezes a gente está bravo, e se a gente for falar com aquela braveza, alguém xingou e a gente já foi dizer alguma coisa, a gente vai xingar alguém, não vai xingar? Agora, se a gente parar um pouquinho, respirar, pensar um pouquinho, a gente vai falar o que a gente precisa dizer sem xingar. Correto. O ideal, nem sempre é assim, mas o ideal seria nós raciocinarmos, pensarmos antes de falar. Mas a gente até consegue fazer isso. Mas e a expressão corporal? E a expressão facial? É difícil controlar, não é difícil? O outro pergunta, vamos supor, meninas e também meninos, mas vamos pegar o exemplo da menina, que é mais tranquilo e todo mundo vai entender. Chega eu para minha amiga, né? Valquíria, sei lá, né? Bem aleatória. Chega eu para minha amiga. Ô, Valquíria, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tu acha que eu tô legal? Assim, fiquei bem com essas cores, essa cor ficou legal com a cor que eu escolhi, com o tom de azul que eu escolhi? Se ela pensar e for sincera, ela até pode dizer que sim ou que não. Mas antes dela falar, eu nem perguntei para ela, eu posso só chegar, ela já... Ou ela vai... Olha só a expressão. Qual foi a minha expressão? Olha, mas a Tânia, hein? Ou ela pode... O que eu já estou dizendo com isso? Olha, eu estou exagerando para vocês verem. O que eu já estou dizendo com isso? Nossa, a Tânia, ó. Então, se ela fizer essa expressão aqui, e me disser, não, tá bem, tá legal, gostei, ficou legal esse tom para ti, e o marrom quebrou um pouquinho os tons de azul, eu vou acreditar na palavra dela, eu vou acreditar na expressão que ela fez quando eu cheguei. Nem perguntei se eu estava legal, ela já... Então, a gente precisa ter cuidado. Quantas vezes a gente faz isso? Muitas vezes, quase que o tempo todo. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente transmite para o outro, através da palavra, mas através da nossa expressão e através do nosso silêncio, porque a gente também comunica através do silêncio. E o silêncio pode ser interpretado de várias formas. Então, a gente também precisa ter cuidado com isso. Mas precisamos ter congruência. Voz, corpo, gesto, expressão e voz e palavra dizendo a mesma coisa. Ok? E assim a gente consegue evitar o ruído ou amenizar o ruído. E falando em ruído, já vou falar para vocês. Lembra que eu falei os vícios de linguagem e a bengala? Nossa, o que é bengala? Já vou falar para vocês. Ruído, vou vir mais para trás, para vocês me verem. Ruído, vício de linguagem é um ruído. E nós temos dois tipos de vícios de linguagem. Nós temos o vício de linguagem oral e corporal. Vício de linguagem oral. São os famosos né, ba, e, então, e vários outros, e outros ainda que a gente pega, coloca debaixo do braço e vamos embora. Vício. O que é vício? É algo que a gente faz e não consegue soltar. A gente pega o vício, coloca no braço, às vezes debaixo dos dois braços e vamos embora. Aí a gente vai assim. Ou assim ainda para não cair, não é isso? A gente precisa soltar esses vícios de linguagem oral. Mas primeiro a gente precisa se dar conta. O né, ele vem geralmente afirmando aquilo que nós estamos falando, né?
Então, eu faço uma afirmativa e vem um né. Faço outra afirmativa, vem outro né. Por isso que é vício. Porque 2, 3 palavras, olha o vício. 2, 3 palavras, olha o vício. 2, 3 palavras. E o que eu estou fazendo? Interrompendo a minha comunicação. E isso eu não posso fazer. Pensando, esqueci o que eu ia dizer. Não lembro mais, puxa, aquela palavra. E eu não sei usar o silêncio. Porque, geralmente, entre uma conexão e outra conexão, ou pontinhos da mesma conexão, são 3, 4 segundos. Conta 4 segundos. Parece uma eternidade, principalmente quando nós estamos falando. Então, a gente mete um vício de linguagem, porque a gente precisa ocupar o silêncio. E nem sempre a gente precisa e deve ocupar o silêncio. Hoje não vai dar conta de nós falarmos sobre os brancos, quem sabe numa outra oportunidade. Mas evita fazer o... Ainda mais tem gente que canta o, né? Já é ruim fazer, cantar, nem pensar, não cante o ano. Então, nós devemos evitar os vícios. Se ao longo da minha conversa eu digo um né, eu digo um não tem problema, porque acaba. A gente acaba querendo tirar debaixo do braço, mas uma pontinha fica, a gente fica com uma pontinha segurando debaixo do braço. Até vai. O que a gente realmente tem que evitar que se torne um vício, que é as repetições marcadas durante as nossas falas por estes vícios. E como eu disse, às vezes a gente pega outros para levarmos juntos com a nossa fala. Mas a primeira coisa é se dar conta, perceber, puxa, disse um né, disse um disse não sei o quê, etc. Não é se descabelar, e agora? Não, calma, respira. E nós já vamos falar de respiração. Respira. Te concentra para falar o maior número de palavras possíveis antes de tudo, daqui a pouco, tropeçar no viciozinho de linguagem oral. Então, calma, racionaliza, conscientiza a tua fala. E vocês já devem ter escutado alguém dizer, puxa, eu falei, eu nem lembro o que eu falei, eu estava tão nervosa, eu estava tão isso, tão aquilo, que eu nem lembro o que eu falei. Gente, ok, a gente até pode dizer alguma coisa no afã da emoção, da alegria, da tristeza, mas a gente precisa racionalizar. Eu não disse que a gente tem que pensar antes de falar, então a gente precisa pensar. Nós precisamos, a gente não pode parar de pensar, na verdade a gente não para de pensar, porque se a gente parasse de pensar, a gente pararia de falar. É que a gente acaba não racionalizando, a gente bloqueia o nosso pensamento para não lembrar aquilo que nós acabamos de dizer. Nós não vamos entrar neste assunto agora. Então, a gente precisa, o tique e o teco precisam, os neurônios precisam estar ali em constante exercício, trabalho, para nós pensarmos naquilo que nós estamos falando, que nós vamos falar e que nós falamos. Outro vício que a gente faz de linguagem é o corporal. Esse eu vou demonstrar com o meu corpo. Estou eu aqui, coluna. O mais clássico é coluna. Ficar de ladinho. Conseguem ver a coluna da pessoa aqui toda? Olha o ombro. Eu vou acertar minha coluna. A Tânia disse que tem que cuidar da coluna, tem que ficar com a coluna reta. Ok, fiquei com a coluna reta, mas o ombrinho caidinho. Isso é um vício, porque eu estou passando outra informação que em seguida a gente vai ver. Perna, braço, falando com o braço aqui, com o braço aqui, com o braço lá embaixo. Posição de sentido, a gente não está cantando o hino nacional para que ficar em posição de sentido.
perninhas, não sei se vocês vão conseguir ver aqui agora meus pés, mas pernas muito abertas, pezinho lá, apontando lá para o lado direito, ou lá para o lado esquerdo, ou um pé mais para frente, apontando para frente, ou ainda para frente para o lado, perna cruzada, mão o tempo todo no bolso, muito no bolso. Não tem nem bolso, não posso nem botar a mão no bolso, gente. Não tem nem bolso para botar aqui. É fake, é bolso fake aqui. São essas, ou aqui, segurando mão, enfim, são posturas corporais desalinhadas. Que eu passo outras informações, outras mensagens. Por exemplo, se eu tô assim, ó, o que eu tô passando com isso? Gente, eu tô muito cansada, já é quinta-feira, amanhã é sexta, chegando no finalzinho da semana, a semana foi puxada, eu tô cansada. Puxa, gente, eu tô desanimada, eu tô triste. Tudo isso e muito mais eu tô passando com essa postura, eu não preciso nem falar, é chegar aqui. Aí você dizer, nossa, coitada da criatura, olha só. Ou tá desanimada, ou tá cansada, ou gente, deve ter algum problema na coluna, não pode ser normal isso aí. Então, olha só, quanta mensagem, quanta informação desnecessária e errada que eu tô passando. Eu não preciso nem falar. Imagina, se eu falar, lembra da congruência? Já tô desmentindo tudo que eu tô falando. Então, eu preciso cuidar. Tá fechada. Ué, será que tá brava? Então, eu preciso... E ainda, às vezes, ainda cruza tudo. Cruza a perna e cruza a mão. Nossa, coitada da pessoa. Tira a pessoa dali. Chama outra pessoa para fazer essa palestra, esse bate-papo. Coitada da criatura. Tá fechada, não sabe o que está fazendo ali. Entende? Nós passamos muitas mensagens, muitas informações incorretas. A gente mistura, sabe o sorobô, que a gente chama, não sei, minha mãe chamava de sorobô. Sabe o que sobrou no almoço? É o que a gente vai misturar, vai comer na janta. O que sobrou da janta, a gente vai misturar tudo, às vezes até numa mesa panela, gente. Não é isso? Então é isso que a gente faz um mexidão com a nossa comunicação. E a gente nem se dá conta. A gente não pode fazer mexidão com a nossa comunicação. Não pode. Porque daí a gente não vai ser congruente. A gente vai passar outras informações que não aquela que a gente quer passar. E nós ainda perguntamos, por que a pessoa não entendeu? Mas eu falei tudo tão certinho, tão direitinho. Eu me preparei para falar. Talvez tu tenha preparado as palavras, mas o resto não foi preparado nada. Então precisamos ter cuidado com isso. Bengala. Nossa, eu também falou em bengala. Já peguei uma aqui. Nossa, mas uma caneta é uma bengala? Para que a gente usa bengala? Para se apoiar, não é isso? Quando a gente tem algum problema, para locomoção, a gente usa uma bengala para se apoiar, para poder se locomover, não é isso? Na comunicação, a gente acaba muitas vezes fazendo isso. A gente pega coisas que não precisa para ter segurança, é uma falsa segurança. Por exemplo, eu tô nervosa, eu tô com vergonha, gente, tá todo mundo me olhando, agora só tem 3 pessoas me olhando, mas, tá sendo gravado, vai ter um monte de gente me assistindo, tá louco. Puxa vida, que vergonha, o que eu vou fazer agora? Aí eu devia ter aceitado esse convite. Mas eu vou pegar uma caneta. Inclusive, eu já estou com a caneta, porque a caneta vai me dar segurança. Eu vou segurar esta caneta e vou ter a força. Tinha até um desenho, né? Eu tenho a força. Não é nem do tempo da maioria que vai assistir isso, mas enfim. Pesquisem quem é esse personagem. Gente, a minha força, a minha segurança não tá nessa bengala que é a caneta. E tem gente ainda que gosta daquela caneta que fica além de usar a bengala, de ser um ruído, porque bengala é ruído, ainda tem o ruído sonoro do tactão. Se sou professora, ou
estou em alguma apresentação, em alguma reunião e vou escrever alguma coisa no quadro. Ok, vou explicar, vou escrever mais alguma coisa. Ok, eu estou utilizando a caneta. É diferente. Mas agora, eu estou com a caneta e eu não escrevi nada e nem vou escrever. Ou escrevi e não preciso mais. Gente, eu largo a bengala, eu não preciso disso. O papel. Opa, tem um papelzinho aqui. Vou levar tudo que eu preciso falar anotadinho. Num papel. Eba! Oba! E aí chego com o meu papelzinho. E aí eu nem vou usar o papelzinho. E fico, dobro e fico aqui, ó. Eba, vamos dobrar bem dobradinho esse papel. Vamos dobrar mais uma vez esse papel. Puxa, tem um monte de tempo para falar. Mais uma vez o papel. Daqui a pouco fica um papelzinho assim. Ou faço rolinho. E fico. Oba, dá um barulhinho tão legal. E legal, sabe o que é do barulhinho? Que daqui a pouco eu vou falar baixinho. E o barulhinho é mais alto, nem vou ouvir o que eu estou falando. Oba! Não vou prestar atenção, coisa boa. Não. Viu só quanta coisa isso tudo é bengala? E outras coisas que a gente usa, falar com uma cadeira, perto de uma cadeira, atrás de uma cadeira, corado numa cadeira, na mesa, falar só na mesa. Apresentação de escola. Todo mundo aqui é aluno ou foi aluno. Apresentação de escola tem trabalho individual em grupo para apresentar. Oba! Coisa boa! E é bem firme, bem forte essa parede. Eu posso me escorar e não vou cair. Eu vou de ladinho. Ah, de ladinho é clássico. Escorado na parede apresentando trabalho de ladinho é bem clássico. Gente, não. Bengala, de novo, é algo que eu utilizo sem necessidade para me dar segurança. Essa segurança é ilusória. A minha segurança é em mim, no planejamento, no preparo daquilo que eu vou falar e como eu vou falar. Lembrando que quando eu disser falar, é palavra, mas é o conjunto todo, comunicação verbal e não verbal, expressão corporal, expressão facial. Isso de linguagem nine, 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 e bengala também não. Certo? Ok. Tá bom, entendi. Mas e como é que é essa postura, gente? Como que eu fico, então, para falar, para dizer, para transmitir alguma coisa para alguém? Ah, tem uma postura correta. Por que tem uma postura correta? Porque quando, de novo, voltando, quando a gente vai comunicar, expressar alguma coisa para alguém, eu tenho que partir do mais neutro, do mais equilibrado possível. Ah, então eu não posso ter expressão nenhuma. Pode, mas é a partir dessa neutralidade. Então, qual é a postura correta? Acho que vocês não vão ver meus pezinhos, mas aí eu faço com as mãos. Pezinhos não é 10 para as 2, nem 15 para as 3. Pezinhos é o quanto mais paralelo eu puder ter. Por que o quanto mais paralelo? Gente, porque nós precisamos compreender que cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem as suas facilidades e as suas dificuldades. Cada indivíduo pode ter alguma coisa física, fisiológica, algum comprometimento físico que vai impedir que eu faça corretamente essa postura que eu vou mostrar. Então, parte do princípio que é o mais próximo do que eu vou mostrar para vocês possível, dependendo, então, de cada indivíduo. Por isso, começando lá pelos pés, o mais paralelo que eu puder com os pezinhos. O que é o mais paralelo? Mesma distância da pontinha do pé para o calcanhar do pé, para não ficar as irregularidades, ou aqui ou aqui. Então, o mais paralelo possível. Pernas vocês veem, né? Conseguem ver pernas? Pernas, eu não preciso juntar a perninha, não.
mas eu também não vou ter perna assim. Quanto mais eu conseguir juntar as perninhas. Por exemplo, ó, como é que tá? Eu tô assim, ó, com os meus pezinhos e as minhas pernas. Tá legal? Posso abrir um pouquinho mais? Pode, mas não muito mais, porque isso também eu acabo causando um ruído. Principalmente meninos. Meninos pode ter as pernas um pouquinho mais abertas que as meninas, mas aí cuida o pé. Porque olha só, percebam os meus braços da minha mão. Eu tô assim. É diferente se eu faço isso aqui. Olha só. Eu tô aqui, então eu tenho que cuidar pernas e pé. Mas perna eu até posso abrir um pouquinho, não muito. Mas se eu fecho um pouco mais perna, mas abro o pé, olha só. Então, por isso que eu tenho que ter cuidado. Perna mais próxima, mas cuidar bastante dos pezinhos também, para eles ficarem mais paralelos e mais juntinhos. O meu quadril é encaixado, tá? Mas o que tem a ver o quadril? Sim, o quadril é expressão também. Então, cuidar para não ficar barriga para frente. Isso não tem nada a ver com se é gordinho ou não é gordinho, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. E nem bumbum arrebitado para trás. Porque isso aqui quer dizer uma coisa, isso aqui já quer dizer outra coisa. Então, é encaixado, ó, encaixadinho no lugar, no meio. Nem lá, nem cá. No meinho. Tronco reto. Tronco é tudo isso aqui. Olha só que pedação. Como a gente é tronco, a gente é perna, mas a gente é bastante tronco. Olha só, tudo isso aqui tronco. É reto. Por que é tronco reto? Já ajuda na respiração correta, que em seguida a gente vai ver. Mas tronco reto também, porque o que eu faço com tronco reto? Ombrinho encaixado, segurança, firmeza, que eu sei o que eu vou dizer, eu sei o que eu vou transmitir, eu estou segura, eu estou confiante. Pescoço também é retinho, não pescoço lá em cima, porque pescoço lá em cima vai prejudicar a minha fala. E também se eu fico assim, imagina se eu vier aqui conversar com vocês assim. O que vocês vão achar? Nossa, essa Tânia é uma exibida aí, ó, nariz empinado. Então tem que cuidar. E nem para baixo, porque para baixo o que eu estou dizendo, além de prejudicar a minha fala também, o que eu estou fazendo? Estou com vergonha, ainda mais se eu lanço o olhar para baixo, né? Se eu fico aqui, olha só a pessoa, né? Pescoço, deixa eu tirar o cabelo dos olhos. Pescoço já está meio baixo. Se eu olho para vocês, o que vocês vão dizer? Nossa, coitada, está envergonhada, né? Mas ainda está tentando, tem uma esperança na figura, né? Na pessoa. A pessoa tem uma esperança, está envergonhada, mas está olhando para a gente. Agora, se eu olho para baixo, lascou. Não, ali não dá. Está envergonhada, é melhor ir embora. Bota outra pessoa no lugar. Então, eu tenho que cuidar que eu acabo passando essas informações. Olhar. O meu olhar é na linha do horizonte, mas não olhando para o horizonte. Olhando para as pessoas que eu estou falando e olhando de preferência no olho das pessoas que eu estou falando. Isso a gente precisa ter cuidado. Tânia, mas como é que vergonha de olhar para a pessoa? Aí eu vou olhar para a pessoa e a pessoa vai ficar olhando para mim e eu tenho vergonha? E a gente já vai falar sobre isso aí. Vamos terminar a postura. E braço, o que eu faço com o braço? Braço é meio corpo e gesticulando a gente fala com as mãos. Não de uma forma frenética, de qualquer jeito, parece que eu estou espantando um mosquito, uma mosca, porque a minha gesticulação também tem a ver com a minha expressividade, com a minha expressão. Então, por isso que eu vou gesticular conforme a minha expressão. Então, essa postura correta é a partir dessa neutralidade, desse neutro, que eu vou me expressar. E vocês viram durante a minha fala até aqui que eu fui bem expressiva. E eu não saí deste equilíbrio.
Situações mais formais, eu fico mais contida, eu gesticulo um pouquinho menos. Situações mais informais, mais descontraída, eu não vou desalinhar toda a postura, não é isso. Mas eu posso gesticular mais, eu posso brincar, eu posso fazer movimentos corporais como eu estou fazendo agora. Por exemplo, como eu tenho uma caminhada de quase 20 anos no teatro, faço dança que eu comentei com vocês, eu sou uma pessoa bastante expressiva, então eu me comunico de forma expressiva, mas eu sei que eu também preciso fazer alguns ajustes dependendo das situações. E é isso que cada um de nós precisa fazer, dentro desta neutralidade, dessa postura correta, dessa limpeza postural, deste equilíbrio postural, e vou, a partir daí, me expressando conforme a situação, conforme a minha expressividade. Porque expressão também a gente desenvolve, e é preciso desenvolver, a gente precisa saber expressar-se, tanto na palavra, face e corpo, porque tudo é um conjunto, e a gente usa todo esse conjunto quando a gente conversa com alguém, quando a gente passa uma mensagem, uma informação, quando a gente se expressa. E respirar de forma correta. Na verdade, todos nós respiramos, claro, mas existem 3 tipos de respiração. A respiração clavicular, diafragmática e diafragmática intercostal ou dorso-costal. Vocês vão achar outras nomenclaturas se forem procurar. A clavicular é aquela incorreta, que a gente, por exemplo, quando a gente respira fundo, a gente movimenta essa parte do peito. Essa a gente deve evitar. As respirações corretas é a diafragmática e a dorso-costal, ou diafragmática, dorso-costal ou intercostal. Vamos falar da respiração diafragmática. Por que diafragmática? Justamente porque a gente utiliza um músculo chamado diafragma e ele separa a nossa caixa torácica, o nosso peito, do nosso abdômen. Ele fica mais ou menos nessa região aqui, logo abaixo das costelas. E ele é responsável também, junto com os pulmões e todas as vias respiratórias, pela nossa respiração. E para nós falarmos, é importante nós termos esse controle do diafragma, porque a fala, a fonação, se dá na expiração. Então, quando a gente inspira ar para dentro, a nossa corda vocal está aberta. Quando a gente expira ar para fora, a nossa corda vocal fecha. O que é a nossa voz? É a vibração do ar passando pela corda vocal, para tentar abrir para passar. Na verdade, a gente fala de corda vocal, mas é uma membrana vocal. Mas a gente chama como corda vocal e está tudo certo e é aceito. Então, esse controle do diafragma, da nossa respiração, nós precisamos ter, porque respiração e fala estão juntos. Então, quanto mais a gente tiver a nossa respiração consciente, melhor vai ser a emissão da nossa voz com essa consciência do controle diafragmático. Eu disse que a voz é a vibração do ar passando na nossa corda vocal. Então, o que acontece? Quando a gente fala com alguém, a gente quer que a pessoa nos escute, não é isso? Para a pessoa escutar a nossa voz, a gente precisa projetar e trabalhar com altura, volume de voz. Projeção se dá, se eu disse que a voz se dá na expiração, então é ar saindo. Projeção é esse ar saindo da nossa boca e se projetando, indo para o espaço onde nós estamos. Se é ar saindo e se é fala, é ar com fala. Então, é a forma como a nossa voz vai pelo espaço onde nós estamos. E volume é
falarmos mais alto e falarmos mais baixo. Quanto mais pessoas ou maior o ambiente que nós estamos, mais alto nós precisamos falar sem gritarmos. Eu estou falando alto, porém eu não estamos gritando, não estou gritando. E a gente não deve gritar, claro que a gente às vezes grita, mas a gente não deve, porque arranha a corda vocal. E arranhando a corda vocal, a gente vai prejudicando. Então, na fala é importante projetar a voz, saber projetar e trabalhar com altura, volume de voz. Projetar tem a ver com abertura de boca e controle diafragmático para o diafragma lançar o ar no espaço. Ar com a nossa fala. Já emendo o gancho para falar de dicção. Se eu quero que as pessoas me escutem, eu quero que as pessoas me entendam. Às vezes a gente fala e alguém pergunta o quê? O que tu disse? Aí a gente fala mais alto. O que tu falou? Aí a gente grita. Nossa, tá surda essa pessoa. Às vezes não é, ela não tá surda e ela nos ouviu, mas ela não nos entendeu porque a gente não teve uma boa dicção. Para termos uma boa dicção, é preciso compreender a nossa articulação. E cada palavra, cada sílaba, cada letra tem uma forma de dizê-la, de articulá-la. Por isso que é articulação. Esse mecanismo nós precisamos entender. Então, quanto mais pausado a gente falar, abrindo corretamente a boca, melhor e maior vai ser o entendimento daquilo que nós falamos para a pessoa. Claro, quanto mais devagar, mas não é falarmos dessa forma, em slow motion, não. A gente pode falar de forma correta, mas não falar rápido, porque daí as pessoas não vão entender o que a gente está dizendo, porque a gente daí já vai ficar nervoso, a gente quer falar rápido, a gente não respira, e o outro também não vai nos entender. Então, é preciso articular. Para articular, tem que abrir a boca, respirar, projetar. A gente já faz tudo e consegue linkar, porque a gente tem que trabalhar projeção, altura, volume e dicção, articulação. Não vai dar tempo de nós trabalharmos tudo isso, mas é importante que a gente saiba falar. Então, preciso prestar atenção de novo, pensar o que eu vou dizer, como eu vou dizer e falar de uma forma que o outro vai me ouvir, projeção e volume, e vai me entender, dicção, articulação. Um exercício bacana para treinarmos tudo isso é leitura em voz alta. Pega a letra de uma música, um conto, um textinho de um livro, que gostarem de ler, e treina isso em voz alta. E daqui a pouco treina isso em voz alta, gravando, filmando, pedindo para o outro assistir. Ui, mas eu tenho vergonha. Aí a gente já trabalha com uma outra coisa que é a desinibição. O que é desinibição? Ser mais desinibido, mais fluido, mais expressivo, não ter vergonha, saber se colocar, se posicionar, se expressar, que é o contrário de inibido. O que é inibido? Envergonhado, que tem medo, que é tímido. E isso a gente precisa vencer, mas também é uma etapa, a gente precisa seguir esses degrauzinhos para chegar lá em cima. E nós somos seres que estamos sempre em construção. E que bom que a gente não nasceu pronto e que a gente não está pronto. Porque assim a gente tem a oportunidade de cada dia aprender, adquirir o conhecimento e colocar em prática. E comunicação é prática. Tudo que eu falei hoje para vocês, de uma forma super resumida, é treino. Se vocês colocarem o que eu passei, as dicas, as informações, o conhecimento que eu passei para vocês,
e treinarem isso, é dessa forma que vocês vão melhorar a comunicação de vocês. Não é só recebendo, só ouvindo, só lendo e não colocando em prática. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Como é que a gente aprende a dirigir um carro? É praticando. A gente tem que ter o conhecimento teórico, mas precisa colocar em prática. Ninguém vai aprender a dançar. Ninguém vai aprender a andar de bicicleta lendo um livro sobre bicicleta. A gente vai ter o conhecimento teórico. A gente faz isso, faz aquilo, faz dessa forma. Mas a gente precisa experimentar, praticar, subir numa bicicleta e pedalar. Cair um monte de vezes, não é isso? Cai um monte de vezes. Na comunicação também, a gente erra aqui, acerta ali, e assim a gente vai adquirindo experiência, treinando, se preparando, planejando. Comunicação é isso, é conhecer, mas é planejar, é se preparar, é treinar, é colocar em prática. Vou pedir licença para sentar novamente, e neste momento vou dar algumas dicas para quem está buscando um emprego, uma colocação, um estágio, seja o que for. Parte-se do princípio, assim como a comunicação, que a gente precisa se conhecer. Então, buscar o autoconhecimento, conhecer-se, saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. O que tem a ver isso com buscar uma colocação no mercado de trabalho? Tudo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não sei desenhar, que não tenho habilidade para desenho, sou zero em desenho, e vou buscar um emprego, por exemplo, de desenhista, de projetista, seja na área que for, gente, vai dar certo isso? Não vai dar certo, por mais boa vontade. Ou eu busco esta qualificação, buscar o conhecimento e a prática para adquirir esta habilidade de saber desenhar, de desenhar bem, ou eu não vou buscar trabalho, emprego nesta área. Então, por isso que eu preciso me conhecer. A partir deste autoconhecimento é que eu vou poder traçar a minha estratégia, traçar o meu objetivo, traçar que carreira eu quero seguir, ou que emprego. Daqui a pouco eu sou muito jovem, ainda não sei que carreira, não sei se eu vou fazer um curso técnico, não sei se eu vou fazer faculdade, mas, de toda forma, eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso estudar. Ninguém é nada sem o estudo. Através da busca pelo conhecimento é que a gente se melhora, se constrói e consegue construir um caminho, uma vida melhor para a gente. Claro que não é fácil, tem todos os trâmites, as dificuldades, mas também a gente tem as coisas boas. Então, parte do autoconhecimento, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero desenvolver, o que eu posso, que caminho que eu vou seguir. Agora, para quem é jovem, como eu disse, ainda não tem isso construído, está em construção, mas é importante que saiba. Bom, partindo disso, fui chamado para alguma vaga de emprego, que não é muito comum, infelizmente, agora, nestes tempos, mas enfim. Ou tenho uma vaga e eu quero me candidatar para esta vaga. Além deste autoconhecimento, ver, puxa vida, será que realmente eu vou dar conta? Será que eu vou gostar? Claro que se é alguma coisa nova, ou se eu nunca fiz nada, é o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, a gente não sabe realmente nada. Mas vamos ver, vamos tentar ver se vai dar certo, não é isso? Ok, super tranquilo. Mas eu preciso o quê? Conhecer essa empresa. Quem é essa empresa de produto ou de serviço que está ofertando a vaga? Que empresa é essa? O que ela pensa? Qual é o serviço? Qual é o produto? Qual é a visão, a missão? Tudo isso eu preciso entender, eu preciso saber como. Gente, eu não preciso ligar para a empresa.
graças que a gente tem a era da informatização, os meios digitais, os canais, eu busco, hoje eu coloco no Google, a empresa provavelmente tem Insta, tem Face, tem uma página, então eu tenho acesso a essas informações. Conheço alguém que trabalha nessa empresa, enfim, o caminho aí cada um vai buscar o caminho que conseguir, mas tem caminhos para se buscar informações sobre a empresa que eu quero trabalhar, para ver se eu me encaixo, para saber se vai ser legal trabalhar lá. Claro que para eu ter certeza se vai ser legal, é só eu indo para lá, óbvio. Bola de cristal eu acredito que ninguém ainda tenha. Se tiverem, me avise que daqui a pouco, se o precinho for bom, até eu compro uma. Mas, enfim, precisa buscar informações sobre a empresa. Precisa buscar informações sobre esse cargo, sobre essa função. Bom, a função é para vendedor. Gente, mas o que... Aí todo mundo, não, mas eu sei o que um vendedor faz, um vendedor vende. Mas será que eu sei mesmo o que um vendedor faz? Tá, mas um vendedor nessa empresa, vendendo esse produto, será que eu conheço esse produto? É eletrodoméstico. Ok, todos nós temos um entendimento sobre eletrodoméstico, mas eletrodoméstico é um leque desse tamanhão, não é isso? Então, preciso saber o que pede a vaga, o que é essa função, preciso saber, preciso pesquisar, ir atrás, buscar. E depois disso, ok, bacana, né? Fase 1, fase 2, fase 3, venci. Ok, vou mandar meu currículo, fazer currículo, gente, precisa. Não tem problema que não tem nenhuma informação, preciso saber fazer o meu currículo e encaminhar por e-mail, pelo WhatsApp, não sei, por onde tiver que bater lá na porta, levar meu currículo, não tem problema. Aí vocês vão buscar os canais, lembra dos canais? Aí aqui não é o canal auditivo visual, mas preciso ir atrás de que canal, que e-mail eu vou encaminhar meu currículo. Precisa saber fazer o currículo. Qualquer coisa, se precisarem, posso dar dicas posteriormente para o currículo, principalmente para quem não tem experiência nenhuma, o currículo é complicado, mas tem como fazer. Ok. Preciso me preparar para a entrevista. Porque sim, ou vai ser online, ou vai ser presencial, não importa, eu preciso me preparar para essa entrevista. O que é se preparar para a entrevista? Saber falar de mim, saber falar da empresa, saber falar sobre o cargo ou a função que eu exerço, que eu vou exercer, no caso, que eu estou me candidatando. Por isso, buscar essas informações. Porque eles podem pedir e podem não pedir. Mas eles não vão pedir. Pensa, eles vão perguntar e te prepara para isso, porque daí é assim, se não perguntarem, bacana, tranquilo, eu estou com uma bagagem a mais da empresa, isso vai me facilitar se eu vier a ganhar essa vaga de emprego ou de estágio. O que é falar sobre mim? Sim, preciso falar, mas não falar tudo da minha vida, desde que eu nasci, não, as coisas importantes e relevantes para essa empresa e para esse cargo ou função. Por isso, a pesquisa. Se a empresa é para, sei lá, é para vender... Vamos supor... Não, é para trabalhar no departamento pessoal, sei lá, para trabalhar no departamento pessoal. E eu vou falar sobre mim, e aí eu vou dizer muitas coisas, que eu estou fazendo aula de dança, que eu quero ser uma futura professora de dança cigana, que eu gosto de cozinhar, que eu fiz vários cursos na internet, que agora eu já sei fazer bolo legal, até torta eu estou fazendo. E aí eu fico até de fazer um bolo e levar lá para a pessoa. Gente, que legal, que bacana, ó. Tânia, parabéns, legal, 10. Mas o que isso tem a ver com o que eu vou desempenhar lá como RH? Entende? Então, eu preciso focar o que eu vou falar sobre mim que tem a ver, que pode ser usado para aquela empresa, para aquele cargo ou função. Eu tenho que ser inteligente, criativo, ok? Preciso saber falar das minhas qualidades e defeitos.
mas qualidades e defeitos, de novo, que tem a ver, eu não vou mentir nada, eu vou falar a verdade, mas que tem a ver, de novo, com aquela empresa, com aquele cargo, com aquela função. Eu preciso treinar isso, eu preciso pensar, faço um roteirinho, escrevo, leio, me preparo, gravo áudio, gravo vídeo, isso vai me ajudar para tudo. A vaga é para trabalhar no caixa lá do supermercado. Gente, mas tu quer viver a vida toda como caixa de supermercado, que é maravilhoso, é ótimo, e parabéns para quem faz, desenvolve essa função, porque não é fácil, gente, olha quanta pessoa passa num dia. Então, não estou menosprezando, mas, então, eu vou ser uma boa operadora de caixa, vou ser um bom empacotador, mas eu preciso me preparar para isso. E trabalhar essas questões que eu passei hoje, uma postura correta, postura física, postura mental e emocional correta, passando firmeza, equilíbrio, coragem, força, que eu estou preparado, que eu sei. Eu posso não entender dessa vaga, dessa função, mas eu pesquisei, é algo que tem a ver comigo, que eu posso desempenhar de uma forma boa, correta, que eu vou me dedicar a aprender o que eu tiver que aprender para poder desempenhar. Eu estou aberto. Falar com uma voz projetando e com altura que a pessoa me escute, tendo uma boa dicção para que a pessoa me entenda. Então, essas questões que eu passei hoje, treinar junto e colocar em prática. Então, rapidamente essas dicas que eu dou para quem está buscando se recolocar, uma outra colocação ou a primeira colocação de vaga de emprego ou de estágio. Espero que eu tenha podido contribuir. E se precisar, estou aqui à disposição para tudo isso que eu falei. E encerro agora, neste momento, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou aí.